Olá, povo de Deus, a graça e a paz. Mais uma noite aqui, estudando a palavra do Senhor. Eu quero ler a palavra do Senhor aqui, fazer um estudo bíblico e estudar um pouco aqui e passar a palavra, compartilhar com os irmãos, né? Eu vou ler aqui um versículo que se encontra em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que fala assim: Admira-me que esteja passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguém que vos perturba e que querem perverter o evangelho de Cristo. Olha, meus amados, olha que palavra que o apóstolo Paulo está falando. Admira-me que esteja passando tão depressa a palavra da graça, né? Qual não é outra, senão ser o da graça. Naqueles tempos ali, que Paulo, apóstolo Paulo pregava o evangelho da graça para o povo, tinha pessoa que queria perverter o evangelho da graça, o qual não é outro, senão o evangelho da graça. É igual aos dias de hoje. Hoje tem a pregação da graça, mas tem pessoa que não quer pregar a graça, tem pessoa que quer perverter o evangelho de Cristo, quer tirar a graça e pregar a lei, sendo que a lei já foi debolida. Hoje para o gentio não existe lei. Nós não tem lei para nós dia de hoje. O nosso hoje é a graça. O apóstolo Paulo falou que aqui naqueles tempos tinha alguém que queria perverter o evangelho da graça, o qual não é outro, senão o evangelho de Cristo, que é o da graça. Aí no versículo 8 ele fala assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vós pregue evangelho que vai além do que vós temos pregado, seja anátema. O apóstolo Paulo está dizendo: se vir um anjo do céu pregar outro evangelho que não seja o da graça, não acredita, não crê, porque o evangelho que vale para nós de hoje é só o evangelho da graça. Para nós de hoje é o evangelho da graça. Só o apóstolo Paulo tem essa revelação do céu. O apóstolo Paulo teve a revelação do céu, que foi revelado diretamente do trono do Senhor para nós, os dias de hoje. Nós somos o gentil. Nossa pregação hoje é da graça. A lei foi cravada na cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele fez todo o sacrifício, ele cravou toda a obra da lei na cruz. Mais adiante aqui, em Gálatas capítulo 2, versículo 21, fala-se ainda: não anulo a graça de Deus, pois seja a justiça e mediante a lei segue-se que morreu Cristo em vão. Nós não devemos anular a graça de Deus. Se nós anular a graça de Deus, segue que Cristo morreu em vão naquela cruz. Cristo morreu em vão naquela cruz por nós, para nos livrar da lei. Mas hoje os pastores fazem tudo o contrário. Hoje eles querem anular a graça de Deus e pregar a lei, não sabendo ele que a lei foi anulada por Jesus. O válido para nós hoje é a graça. Mas eles querem anular a graça e pregar a lei, porque a lei traz benefício para eles. A lei era pregação de benefício, era bem material. Hoje a pregação da graça é espiritual, é palavra de encorajamento. Mas eles não tá nem aí. Muito deles conhece a palavra da graça, conhece a graça verdadeiramente, mas não quer dedicar a palavra, não quer praticar a palavra, não quer ensinar os membros a palavra da graça, quer passar uma palavra que não serve para nós dia de hoje, quer passar a lei para o povo. O povo está aprendendo a lei, mas não consegue viver a lei. Então, se eles não conseguem viver a lei, está sendo maldito. A palavra da lei falou que toda quanto, pois, são da obra da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não
não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Então, se você pratica a obra da lei e não cumpre a obra da lei, você é maldito. Vocês são malditos. Porque nós nenhum consegue cumprir a palavra da lei, porque se nós cumprisse a palavra da lei, Jesus não precisava ter morrido em vão por nós. Não precisava ter morrido por nós, né? Então, aqui no capítulo 2, versículo 21, fala: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Se nós ficar pregando a lei, então Cristo morreu em vão por nós. Cristo morreu nós, nos resgatou da lei, Ele tirou nós da lei, nos livrou da maldição da lei. Então hoje nós temos que viver a pregação da graça.